Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje aqui nós temos duas mulheres maravilhosas, né? A doutora Anne e a Eliane Ronel, que já está conosco já há um tempo, né? Eli, sejam bem-vindas. Boa noite. E para conhecer um pouquinho do nosso convidado, geralmente eu faço essa pergunta, né? Quem é a Anete pela Anete? Queria agradecer a todos, dizer que é uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante com mulheres, né, tão maravilhosas, com tanto propósito, e eu é quem agradece, né, o convite, de estar aqui participando. A gente está acostumado a receber perguntas, né, técnicas, perguntas de nutrição, perguntas do currículo, perguntas da pesquisa, e quando a gente recebe uma pergunta assim, é engraçado, né? A gente tem que parar, parece que parar para pensar, né? Mas na verdade a NET, ela é uma menina do interior, né? Vocês vão perceber na entrevista que eu falo por quê, porta, portão, né? Eu saí da minha casa com 17 anos e fui estudar em São Paulo. E se tem uma coisa que me define, né? Eu falo eu sou romântica. Eu acredito, né, muito nas coisas. Quando eu saí do interior com 17 anos, né, com esse sonho de vir estudar, eu falo que eu acreditei muito, né, no caminho do estudo. E eu tenho uma frase que eu repito muito para os meus alunos, que é essa, que o que aconteceu comigo, né, é o que eu acredito, que o caminho do estudo nunca te trai, né? Então, eu confiei, né, nisso, saí para, vamos dizer, né, para uma cidade grande para estudar, né, com um romantismo no coração de que as coisas, né, fossem dar certo. E aí eu, olhando 26 anos depois, de fato deu, né? Então eu sou uma pessoa muito dopaminada, né? Então eu falo que eu sou uma pessoa dopaminada, sagitariana, lambuzada no mel. Entendeu? Que, né, lambuzada no mel porque sou chorona, sou amorosa, né? Coloco tudo embaixo, né, dos meus braços, né, principalmente os meus, os que trabalham comigo, né, e tudo que eu faço. Mas eu sou uma pessoa que a minha vida toda eu sempre fui, né, fui muito fazedora, e eu falo que Deus foi colocando o chão, né? Então, se eu precisasse, né, como você me perguntou, colocar algumas características minhas meio recortadas assim, né? Seriam essas, né? De uma forma que hoje eu sou uma mulher muito grata, né, a todo esse caminho. Tenho um filho de 15 anos, né? Então hoje eu sou nutricionista, professora, esposa, mãe, empresária, e amo muito, né? Transbordo amor também no que eu faço. E as coisas vão acontecendo. Nossa, que história, viu? História linda, viu? Muito bom. Mas aí já vem aquela pergunta que não quer se calar. Quando eu li hoje e vi o seu vídeo, e eu acho que todo mundo aqui que vai estar nos vendo, que está nos vendo, que vai interar, a sua área a gente fala nutrição, tudo bem. Aí as pessoas pensam, né, em quem faz os cardápios, quem pensa nisso, mas me chamou a atenção, por quê? Nutrição de precisão. Então, eu queria que você, lógico, isso daria vários outros programas e episódios, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, né, o que é essa nutrição de precisão. É, é assim, né? A nutrição de precisão, ela é um braço, né? Vamos dizer assim, do que é a nutrição clínica, né? A nutrição clínica tradicional que a gente conhece. Então, quase todos os profissionais, não só a nutrição, a gente sai da faculdade aprendendo, né? Nós saímos aprendendo a tratar o paciente, né, pela sua anatomia. Então, muitas vezes o paciente tem uma disfunção anatômica
que interfere num processo de digestão, que interfere num processo de absorção, que interfere num processo de deglutição, e isso vai interferir, né, na minha prescrição, na consistência do que eu vou prescrever. A gente aprendeu a tratar o paciente, né, pela sua fisiologia. Então, muitas vezes a gente pede exames bioquímicos, exames de sangue. Então, a gente tem exames para avaliar o funcionamento dos órgãos e, a partir disso, a nutrição faz uma prescrição, faz uma recomendação, né, avaliando aquela função, né, fisiológica. A gente aprende também a tratar o paciente pelo seu comportamento, né? Então, é lógico que isso é uma especialidade de psiquiatra, de psicólogo, mas nós nutricionistas, a gente também tem alguns instrumentos validados para avaliar comportamento alimentar, né? E, né, a gente entrou em uma era, né, em que é possível tratar o paciente também, né, pela sua genética, pelas predisposições genéticas que ele tem, por usar ferramentas que avaliam esse indivíduo no máximo da individualidade humana. Avaliar um ser humano no máximo da sua individualidade por meio de exames que são chamados exames de precisão. Então, quando a gente utiliza a nutrição clínica, né, que é o modelo, vamos dizer, tradicional, que se faz necessário, né, que a gente avalia um exame de sangue, que a gente pesa, que a gente avalia percentual de gordura, que a gente avalia massa muscular, que a gente avalia o que o paciente come, né? Isso é a nutrição clínica. Ela passa a ser chamada de nutrição de precisão quando a gente coloca no meio disso algum instrumento, alguma ferramenta, algum exame que nos ajuda a trazer precisão para aquela análise. E normalmente são exames genéticos, são exames que a gente chama de exames de metabolômica, né? São exames que dá para fazer pelas fezes, né? Para a gente avaliar a saúde intestinal. As recomendações nutricionais, elas são baseadas na população. A gente tem recomendações de vitaminas baseadas em população. A partir do momento que a gente utiliza um exame desse, a gente consegue avaliar a necessidade daquele indivíduo em particular, só dele, entendeu? Então, a nutrição de precisão, ela foi uma especialidade reconhecida pelo meu conselho, né, Conselho Federal de Nutricionistas, em 2021, né? Então, eles soltaram uma resolução, o CFN, reconhecendo essa especialidade em maio de 2021. Então, é uma especialidade nova, né, que a gente tem aí há 4 anos, né? Apesar de eu estudar tudo isso há 10 anos, oficialmente, né, pelo meu conselho, registrado em publicação por uma resolução, isso se deu, esse nome, né, esse reconhecimento, de uma forma mais recente. Então, a partir daí é que se começou a usar esse termo, né, com mais compreensão do que ele significa. Mas por ser novo, muita gente ainda não sabe, não é tão divulgado. E esse momento é um momento muito especial para mim. Toda vez que eu sou convidada para algum lugar onde eu vou falar o que é a nutrição de precisão ou o que faz, é muito importante. As pessoas ainda precisam ser educadas que esses recursos são possíveis, disponíveis, né? E já aptos a serem utilizados. Mas me permito aqui uma pergunta, doutora Nete. Talvez eu leve um pouquinho de vantagem, porque fiz um curso na Unicamp, onde eu tive aula com a doutora, mas eu achei fantástico entender um pouco mais da nutrição de precisão. E como eu sou da área de saúde, minha pergunta a gente tem que casar a questão da condução do médico com o nutricionista. Aí pensando tanto
para o lado do SUS como para o lado de quem tem planos particulares, né? Porque a gente sabe que, seja por uma questão nutricional, de déficit de algo, seja por uma questão de emagrecimento, que geralmente a gente associa ir ao nutricionista porque eu quero perder peso. E tem um monte de outras condições para você ir ao nutricionista, sobretudo pensando no envelhecimento, né? Mas como é que está essa conversa da medicina com a nutrição de precisão e o pano de fundo que é o SUS reconhecer? Aí eu já estou vendo na questão dos exames que a doutora referenciou, porque no particular são exames mais caros, não são exames que todos os laboratórios fazem. Aí entra uma série de outros atores aí na nossa jogada. O quanto isso está evoluído ou não, se tem da outra área a gente trabalhando para a gente ampliar o acesso ao que tudo que a nutrição de precisão tem para oferecer. A gente tem algumas iniciativas do SUS, mas que não conseguem abraçar a nossa população, assim como é tudo que o nosso sistema de saúde oferece. É para uma parte, é para alguns, né? Por mais que né, o nosso sistema de saúde ele é muito elogiado no mundo inteiro, então a gente tem que, né, ver os pontos positivos, mas a gente não consegue testar, né, todo mundo. Então, algumas pessoas são beneficiadas pelo SUS. Já no sistema particular, a gente consegue fazer absolutamente tudo. A gente consegue fazer até o exoma humano com muita facilidade, que é delinear, né, avaliar, né, o genoma inteiro. A gente consegue avaliar todas as predisposições genéticas, inclusive ao Alzheimer tardio, né? Então, o sistema particular, infelizmente, é o sistema que hoje, né, detém, vamos dizer assim, e aí, como é particular, acaba sendo para poucos, né? Esses exames, eles já custaram muito mais, né? Há 10 anos atrás era completamente impraticável, né? Era realmente muito selecionado. O custo de um exame, a melhorar o custo, depende muito do avanço da tecnologia nisso, né? Do discernimento de mais pessoas serem testadas, de uma série de coisas que está acontecendo, de uma forma que a perspectiva é de que nos próximos 5 a 10 anos, uma análise genética tenha o mesmo custo que um hemograma, que é aproximadamente R$ 80, tá? Mas a realidade hoje é que o SUS abraça algumas coisas, né, como programa. O SUS abraça o teste do pezinho, que é uma análise de erros inatos do metabolismo. O SUS abraça alterações genéticas, né, algumas alterações né, nos cromossomos, né, algumas coisas, né, mais raras, mais difíceis, o SUS abraça, mas não tudo, né? Então hoje, se você quer fazer uma análise genética mais completa, se você quer fazer uma análise genética de levantamento de riscos, acaba que as pessoas buscam os laboratórios particulares. E em termos de pesquisa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai evoluindo, tem muitas pessoas estudando. A doutora comentou que está há 10 anos, né? E o próprio reconhecimento pelo Conselho Federal de Nutrição ocorreu há 4, né? Mas isso já está na grade curricular de graduação da nutrição, as pessoas estão sendo, esse conhecimento está chegando porque também isso é uma outra parte interessante, né? Quanto mais a gente dissemina o conhecimento, mais você favorece que tudo que ela carrega, né? Que é no caso dos exames, de tudo que precisa estar em volta também acabe tendo, sobretudo, redução de custos, né? Para você facilitar o acesso. Já é parte da grade curricular ou ainda não? A pessoa se forma em nutrição e teve uma breve noção, aí tem que buscar um curso, uma especialização. As faculdades principais no Brasil de nutrição já têm isso na sua grade, né? Mas assim,
Não acho que é uma carga horária suficiente para dominar todas essas interpretações. Mas, na verdade, acaba sendo como tudo na graduação, né? Então, se você tem ali um semestre daquilo, né? E aí, se você quer, de fato, né, se aprofundar, e depois os profissionais vão fazendo nutrição esportiva, vão fazendo, né, nutrição e saúde da mulher, vão fazendo nutrição materno-infantil e vão se especializando. Então, na minha visão, como é recente, algumas faculdades elas têm que adaptar a sua, né, grade de aulas, mas a maioria delas já se adaptou e oferece pelo menos um semestre como grade. A faculdade que não oferece como grade, o que eu tenho percebido, que eu estou bem atenta a isso, eles têm colocado como disciplina optativa, mas isso não me agrada muito. Eu batalho para que de fato seja como grade, né, em todas elas. Mas sendo honesta com você, para você ter o domínio da interpretação disso, na minha visão, não é suficiente, não. Uhum. Mas assim, não é que é um problema da nutrição de precisão, é um problema, né, que você depois segue uma especialidade. Em termos genéticos, né? Imagina que bacana pegar esses estudos genéticos ou desenvolver esses estudos genéticos e trazer essas dietas como um complemento, né? Sim. Então, assim, não necessariamente às vezes você precisa seguir aquilo à risca, mas às vezes você precisa mais de uma coisa do que de outra. Essa identificação, a genética ela traz um conhecimento. Eu falo de você saber exatamente quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Aonde você tem um ponto fraco, que todo mundo tem, é ali que você vai colocar uma lupa, um profissional capacitado aumenta aquilo, né? E vai naquele ponto trabalhar tudo o que é possível, né? Dentro desse ponto, dessa menor eficiência, vamos dizer assim, É desse ponto mais cirúrgico. fraco. E aí também tem a questão da iatrogenia, né? Da medicação, do uso de polifarmácias, de muitas medicações, que a gente sabe que também tem muita interação, inclusive, gente, com coisas que a gente pode consumir. Então, eu acho que a nutrição de precisão, me corrija, Anne, mas ela pode, né, auxiliar muito nessa questão, até para minimizar danos, porque se a gente tem interação, né, de medicação, às vezes a gente fala, né, um chazinho, gente, É, né? Às vezes parece que ele é inofensivo, mas ele pode ser perigoso, dependendo da sua condição de saúde, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ingere e sim. com as combinações, que eu acho que é muito legal também pensar na combinação das coisas que a gente está consumindo, né? É claro que eu não estou aqui incitando para parar a medicação nem nada disso, mas só para falar que existe aí, né, uma alternativa para você buscar a melhor maneira de você consumir, fazer consumo, né, um consumo mais inteligente aí para sua saúde, né? Sim, seria isso. Eu falo que, né, a gente acaba descobrindo com a nutrição de precisão, cada um acaba descobrindo qual é a sua geleia real, entende? E às vezes a geleia real para mim é que é fundamental, né, eu pensar um pouco mais na distribuição da qualidade, da quantidade da gordura na minha alimentação. A geleia real para o outro é fundamental que né, que se entenda, né, o porquê que ela tem vitaminas do complexo B tão baixa, né, isso levando a uma série de consequências. A outra, quando a gente para olhar, né, quando eu estou numa sala, cada um fala um pouquinho do que enxerga na sua família. Né? Então, né, acaba que as famílias, se você olhar para trás, você vê um desenho muitas vezes, né? Então, eu tenho pacientes que vêm para mim e falam assim: meu irmão teve câncer, minha irmã teve câncer, minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, né? Então você enxerga. Então, assim, o que está acontecendo com esse indivíduo? Ele tem 30 anos, será que ele vai esperar ter 60, 70 e vai esperar acontecer como ele viu na família dele? Será que de fato não tem nada a ser feito, né? Então, outras pessoas chegam para mim e falam assim.
Eu atendi um senhor outro dia que ele falou assim para mim: olha, meu pai tinha vícios, minha mãe tinha vícios, o meu irmão tem vícios e eu tenho um vício por compra. E eu vim aqui procurar ajuda e me tratar porque eu tenho uma filha que começou da mesma forma com X vício, entendeu? Então, assim, seja qual for, seja uma questão psiquiátrica, uma questão de vícios, seja obesidade, seja diabetes, né? Nem sempre é possível que não aconteça, mas muitas vezes as pessoas que procuram ajuda é porque elas identificam, elas enxergam, né, mais ou menos isso, e parte muito de uma coisa de falar assim: eu queria parar com isso, eu queria que daqui para frente isso não acontecesse mais. Não, é muito bacana, né, doutora Nete, porque no fundo a gente começa a enxergar que quanto mais o conhecimento se aprofunda, e sobretudo indo nessa profundidade da genética e da epigenética, a gente enxerga a necessidade da complementariedade de várias disciplinas, né, para Totalmente, totalmente. equipe No- multidisciplinar, e não aquela coisa de vai aqui, vai ali, vai lá, e o famoso prontuário único do paciente, né? e eu acho muito bonito, porque há 26 anos atrás isso estava engatinhando ainda, e hoje eu vejo a medicina, né? Os médicos têm um poder ainda de fala muito grande, né, no tratamento dos pacientes. Eles têm, de fato, uma responsabilidade, né, muito grande dentro da vida de uma pessoa. E hoje a gente vê, né, graças a Deus, pelo menos no meio que eu vivo, os médicos valorizando demais todos os braços para se tratar o paciente, né? A nutrição, educador físico, fonoaudiólogo, é, é, terapeutas, né, todos os braços. Então é muito bonito. E eu acredito muito nisso para que se tenha um envelhecimento e uma longevidade saudável. E ele, Combinar. muito obrigada. As Eu que suas... agradeço. Beijo, gente. Boa Beijo. Obrigada, noite. Obrigada, doutora. tá? Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Beijo.